As bodas do cordeiro é uma coisa, a festa, tá? E não comereis desse pão, não bebereis dessa vide, até que meu reino venha. Para eles o reino é outra coisa depois de 7 anos. Então, nós vamos fazer uma grande ceia, as bodas do cordeiro, da noiva, do noivo, e depois voltar a comemorar a Páscoa só lá no reinado. Há uma separação para eles, certo? E não é só essa da comida e da bebida, da festa. Em todos os termos há separação. Estou citando isso como exemplo. Vamos denegar com amor e firmeza, ajudando nossos irmãos para que se abram seus olhos, para que o véu seja tirado, 2 Coríntios 3. Em Mateus 24, fala da vinda do Senhor, como nos dias de Noé e nos dias de Ló. E aí vem a grande questão. Irmão Áquel, como é que fica? A arca é a igreja, o Senhor selou a porta, as 5 virgens prudentes, as 5 virgens loucas, como se fosse para a eclésia, essa passagem. E aí se fechou a porta. E quem não tem óleo, e o óleo para eles é a unção do reteté. E para o tradicional é alguma outra coisa mais bonita. Amor, caridade, obediência, leitura da palavra, religiosidade. Para eles, quem está com óleo, assim como nos dias de Noé, quem está dentro da arca, da igreja, do sistema, está salvo. Quem desigrejou, ficou lá fora, com os zombadores, está perdido. Dilúvio vem e leva todos. Como nos dias de Ló, aqueles que estão com Ló, que Abraão intercedeu por eles para o próprio Adonai, angelicalmente diante da sua frente, corporificado em corpo de anjo, teofania. Mas não adiantou a intercessão. Não os moldes da resposta que Abraão queria. Mas o Senhor salvou, tirou primeiro Ló e suas filhas e mandou fogo e enxofre dos céus. E a mulher de Ló? Já vou falar sobre ela. Ela ficou com eles por conta do seu materialismo. Mas materialismo não se prega, não. Materialismo não se pode pregar sobre isso, contra isso, muito menos contra, porque nós estamos em tempos difíceis, o povo já sofre a beça e ser crente é uma coisa difícil no mundo tão moderno. Então vamos deixar nossos crentes ter alguma alegria. Então vamos deixar eles serem moderninhos, vamos deixar eles serem materialistas. Eles sempre foram rechaçados, humilhados, crente é sempre aquela pessoa burra, tola, nessa. Então agora vamos fazer eles estudarem, terem carrões, casas, patrimônio, prosperidade. Vamos mudar um pouco as coisas, né, Malafaia? Vamos mudar um pouquinho, né, Feliciano? Vamos mudar um pouquinho, né, CGADB? Vamos mudar um pouquinho. Vamos fazer uma abertura, para não perder campo também para os neopentecostais que chegaram arrebentando nessa questão. Então, para não perder, vamos abrir. Afinal, qual o problema? Jesus vai salvar mesmo. Vamos ver então aqui, está dizendo de fato. Como nos dias de Noé e de Ló. Quando dá esses problemas assim, a melhor coisa a fazer é ler a Bíblia. E eu colei ali para você. Leia. Como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se. Qual o problema de comer, beber e casar? Nenhum. O problema é que eles viviam em festas. Festas, igual hoje. Balada, baile, festa. E eles não sabiam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Depois, 2 homens estarão a trabalhar no campo. Um será levado e o outro será deixado para trás. É daí que surgiu o tema deixados para trás. 2 mulheres estarão a moer no moinho. Uma será levada, a outra será deixada para trás. Vamos lá? Antes de eu ler o que eu preparei para vocês, eu quero só fazer um adendo. Nem o catolicismo, que costuma pegar tudo da Bíblia, inclusive o Apocalipse, e apontar para trás, lá no 1º século, o antimessias é o Nero. A marca da besta é o nome do Nero. Tudo isso já aconteceu, está tudo lá atrás. Mas nesse caso, nem a igreja, entre aspas, católica,
que é a mãe das protestantes, arrisca de que a interpretação não seja retroativa. Vou explicar. Mateus 24 para eles é uma questão retroativa. Aconteceu naqueles dias, no ano 70 depois de Cristo, general Tito Domiciano, invasão de Roma, dos romanos, do Império Romano, em Jerusalém. Nessa invasão, escute, muita coisa aconteceu e entre elas o cumprimento que Jesus falou, dessa geração não passará, daquela geração ali, e o cumprimento que ele falou quando disse: um será levado, um será deixado. Foi exatamente isso que aconteceu. Os camponeses estavam trabalhando, um foi levado, outro foi deixado. As famílias, os casais foram separados. Então se cumpriu a primeira parte. Mas nem eles, que costumam jogar as suas interpretações para o passado, dizendo que já aconteceu, ousam dizer que não seja retroativo, porque é retroativo. É como a questão dessa geração não passará. Já aconteceu naquela geração, porque a geração que ouvia ele foi a geração que viu a destruição de Jerusalém. Porém, quando ele fala da figueira, dos galhos, como eu ensinei agora esses dias no vídeo Terceira e Quartas Guerras Mundiais, quando eu ensinei no vídeo a revelação que vai acontecer com o mundo, eu nem me lembro mais, mas tantos vídeos escatológicos que eu tenho trazido, esses vídeos que falta pouco tempo para acabar esse velho mundo, 13 a 17 anos, 2029, 2033, se você não assistiu, assista. Nesses vídeos eu falei sobre os galhos da figueira. Porque com relação aos galhos da figueira, quando se tornarem tenros, quando estiverem brotando, está próximo o verão. Veja, aí já é uma outra questão. Aí ele volta a dizer, dessa geração não passará, da geração da figueira. Vocês sabem que ele secou a figueira, representando que a figueira sofreu Israel no ano 70. Quando ele seca aquela figueira, representa Israel secando no ano 70. E secou mesmo. Ficou as cinzas. Mas agora ela renasce, depois de 2 dias, Oséias 6:2, depois de 2000 anos. Então é agora no renascimento dela que ele volta a dizer, dessa geração não passará. Então tudo é retroativo, por isso que é muito difícil a interpretação. Quando você aprende que é retroativo, fica fácil. Aconteceu e acontecerá. Aí surgem grupos teológicos que querem saber alguma coisa, mas que não têm dom para tal coisa. Tem mais vaidade que dom. Aí o que acontece com esses grupos? Esses grupos vão dizer, não, já aconteceu. Aí o outro grupo vai dizer, não, vai acontecer. E nenhum dos grupos está certo, porque aconteceu e vai acontecer. A Bíblia é muito cheia dessas questões. Acontecer, vai acontecer, acontecer, vai acontecer. Vamos lá? Depois de explicar essa questão, com relação à figueira, aqui também é uma questão retroativa. Um será levado e o outro será deixado para trás. É algo que aconteceu em 70 e vai acontecer de novo. Porque ele está falando como nos dias de Noé. Aqueles dias não foram como nos dias de Noé. A figueira estava seca. Portanto, é uma retroatividade profética. Vamos para frente. Agora o segundo entendimento que vai de fato te dar a coerência do que significa. O entendimento deles nessa passagem. Deles ainda. Deixa eu só citar esse parágrafo. É o arrebatamento. Então, deixados para trás é o quê? É o arrebatamento, é o rapto. Jesus leva os cristãos e deixa os ímpios para trás. Quem é que fica para trás? O ímpio, o pecador. E quem é que sobe? Quem é que é raptado? Quem é que é arrebatado? O salvo, o crente. Não é assim? Inclusive, tem grupos, como o do William Branham, como o do Davi Miranda, que achava que não ia morrer, que subiria no rapto, ou como William Branham, que dizia que seriam tão poucas pessoas que não daria nem para perceber o rapto. Parece até que ele está trabalhando para a NASA, no falso arrebatamento que dizem estão preparando para enganar os cristãos, visto que todo mundo está esperando o Messias. Seria uma forma de implementar a pacificação das religiões. Já vou falar mais sobre isso. Nada disso. Nada de arrebatamento. Mateus 24 não é isso. Vou explicar de tempo em tempo até que entendam. Veja primeiramente que a vinda de Jesus está sendo comparada aos dias de Noé e de Ló. Correto? Sim. Pergunto. Ouça. Pergunto para você.
Depois do dilúvio, ele está comparando como nos dias de Noé e de Ló. Agora lembre do dilúvio. Depois do dilúvio, quem é que foi deixado? Noé e sua família, 8 pessoas, os 8 salvos justos, enquanto os pecadores morreram levados. Quem é levado? Os pecadores. Pelo quê? Pelo dilúvio. Pelo quê? Pela água. Certo? Acho que só esse primeiro ponto já é suficiente. Mas para definitivamente você aprender, vejamos também os dias de Ló. Depois que Sodoma e Gomorra se tornaram em cinzas, quem foi deixado para trás? Obviamente Ló e suas filhas, os justos, os santos, os salvos. Mas os pecadores foram levados pela chuva, pela saraiva de fogo e enxofre. Inclusive sua mulher, estátua de sal e fogo nela também. Vamos analisar palavra a palavra. Se o problema é 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 começa com: depois nós, coloquei negrito, verde claro para você entender. Está aqui, ó. Tudo que está verde é o que está na Bíblia, o que está branco é o que eu explico. Depois nós, começa assim, vou explicar o depois nós. Depois da manifestação do antimessias, ele tem que se manifestar para começar a grande tribulação, para pensar em alguma salvação, dos 3 anos e meio de paz e segurança, depois do que mais? Depois da religião única, da mordaça mundial, da ONU religiosa, da nova ordem mundial política, e da ressurreição dos que estiverem mortos, como diz no versículo anterior, 16. Um versículo antes diz primeiramente, é assim que fala, os que estiverem mortos serão ressuscitados. Por isso até que os pós-tribulacionistas acreditam que ressurreição e arrebatamento são uma mesma coisa. Inclusive chamam isso de ressurreição. A segunda vinda é a própria ressurreição. Em seguida nós, os que provavelmente estaremos vivos, a minha geração, e muitos de vocês que me assistem, viveremos essa geração como eu tenho vaticinado, e falta pouco que vai ser agora. Veja, entendeu? Depois nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos vivos, os deixados para trás. Ah, se o filme que fizeram tivessem feito corretamente. Os que ficarmos vivos, os deixados para trás, pois o batismo com fogo, como ensinei, curso desse teologizando, é o batismo com fogo do juízo, como desde os dias de João Batista sabíamos, como predito por todos os profetas do Tanar, vai matar os pecadores, e será um dilúvio de água? Não, será um dilúvio de fogo. E nós passaremos a grande tribulação guardados Eka, como está lá em Apocalipse 3:10, a palavra Eka, e em João, no meio, dentre, no intervalo, como diz em Apocalipse 3:10, quando fala de Filadélfia, melhor dizendo, numa grande arca, que não é a igreja sistema, uma grande arca, que não é a mãe católica nem as filhas protestantes, numa grande arca, que não é nas montanhas dos desigrejados malucos, uma grande arca, que não é nos bunkers dos ricos que querem se proteger, mas é uma grande arca de proteção da grande interferência de Adonai sobre seu Yahudim, seu povo, novamente na unidade plena Errad. Por conta da tribulação, seu povo volta a ser um, o Senhor volta a interferir, e acredite, assim como com pouca força vocês guardaram a palavra, Ele vai guardar cada um de vocês. Ele me guardará, Ele te guardará, Ele nos guardará. E o texto continua: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Os que foram ressuscitados, os que estiverem mortos, os vivos serão arrebatados. Então os mortos aos vivos e serão arrebatados. Aqui cabe explicar novamente
O que ensinei no vídeo supracitado, tá lá em cima, vídeo que eu dei um estudo há pouco tempo. Um será levado, outro será deixado. Lá eu explico de uma outra forma ainda. Cada vídeo é uma peça que vai incrementando e ajudando o seu conhecimento, para que de fato você sistematize. Em Judas nós temos, vou repetir só essa parte daquele vídeo, em Judas nós temos um erro de tradução. Veja lá, nós já traduzimos Judas, se você não baixou, baixe o aplicativo Bíblia Original. Já traduzimos 7 cartas pequenas com a extração das adulterações de sinônimos. Se você nunca ouviu falar de adulteração de sinônimos, assista meu vídeo de adulteração de sinônimos. Então, com a extração das adulterações de sinônimos, em Judas nós tiramos esse erro. Algumas Bíblias vêm com essa acertada, mas também em outras não. Então nós temos em Judas um erro de tradução proposital do sistema religioso, colocando Jesus junto com os seus santos. Então, ele vem com os seus santos, dando a entender que nós fomos arrebatados, participamos do julgamento das obras, participamos das bodas do Cordeiro, depois de 7 anos descemos com ele. Ele vem num cavalo branco, o nome sobre o manto da sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com uma espada na mão. Nós descemos com ele e os santos. E aí a gente participa e vê ele num sopro destruir a besta, o falso profeta, o dragão, essa antiga serpente, e destrói a todos os reinos que estão cercando Israel no vale de Megido, no Armagedon, e aí implementa o seu reino milênio. Errado. Pegue várias traduções, alguma vai estar certa, uma no meio de 10, e você vai encontrar que são seus santos anjos. Tradução correta: ouvem anjos, ouvem santos anjos. Essa é a tradução correta. Fazem isso para consubstanciar o dogma do arrebatamento, a teoria. Veja bem, meus irmãos, ele nos transladará como fez com Enoque, com Elias, com Ló e com Filipe, o último a ser transladado, que aparece em Atos 8:39. Nos levará até ele nos ares, juntando-se todos os santos nas nuvens. Não importa se você foi cremado, se teu familiar que é salvo, que morreu salvo, foi cremado e tem cinzas ou não tem mais cinzas. Se está no cemitério, se tem esqueleto ou não tem esqueleto. Se tem ossos ou não tem ossos. Não importa onde, de repente morreu, nunca foi achado, morreu num naufrágio. Nunca acharam o corpo dele. Foi queimado, não importa. Ele ressuscitará de onde estão os seus restos mortais, de lá simbolicamente sairá um novo corpo transformado, essa é a ressurreição. E dos 4 cantos da terra, isso é simbólico, é tipológico, não significa que a terra é plana, não seja tonto. E então sobem os salvos ao encontro de todas as extremidades, é isso que está falando, no original é extremidades, aí algumas traduções escolhem 4 cantos, aí o pessoal já, 4 cantos, quadrada, retangular. Então sobe de todas as extremidades, sobe ao encontro do Senhor nos ares. E nós, os que estivermos vivos, também somos transformados para ter um corpo que possa fazer isso ao encontro dele. Então nós, lá nos ares, junto com seus anjos e com ele, com seus anjos e com ele, veremos ele destruir, sim. Mas nós não estamos lá num céu. Céu, inferno, tem muitas questões, são metafóricas para explicar, é linguagem de criança. Veja meu vídeo Chapeuzinho Vermelho e a Bíblia. Você tem que estar nessa fase, amadurecido para entender as coisas que eu falo. Talvez só daqui 10 anos você vai voltar e vai entender. Eu espero que você entenda hoje. Vamos mais. Aí o que acontece? Nós temos lá nos ares com o Senhor, vendo ele vencer o mal, aniquilar o mal para implementação do seu reino. Aí, meus irmãos, nós descemos exatamente no centro da terra. Jerusalém, que ao norte fica Moscou, Gog e Magog.
Jerusalém, que para a direita os países escrevem da direita para a esquerda, que para a esquerda os países escrevem da esquerda para a direita, e só nisso o ateu e agnóstico deveria se debruçar, se dobrar, chorar, se humilhar e dizer: o Senhor é real, o Evangelho é real, e eu quero nascer de novo. Então ele nos levará até ele nos ares, se juntando todos nas nuvens ao seu encontro, a noiva com o noivo. Então esse céu é aqui, ó. É aqui, é esse céu que você vê. Nós vamos se encontrar ali na atmosfera. Aqui, ó, aqui na atmosfera. Diante de todos os olhos, diz: todo olho o verá. Não, mas tem um que não vê, tem outro que vê. Onde é que está escrito que tem secreto? Onde é que está escrito que tem um... Onde você encontrou um versículo e não vai encontrar que está escrito que é secreto? Onde que está escrito um versículo que diga: nenhum olho verá? Agora sim, nesse todo olho verá. É num abrir e fechar de olhos que seremos transformados, os mortos e depois os vivos, e encontraremos com Ele, mas não viremos, não vamos vir de um céu, do planeta Nibiru. Nós vamos vir dali, da onde a gente está. Se eu estou no Brasil, se eu estou em Palhoça, cidade adjacente a Florianópolis, Santa Catarina, é daqui que eu vou rumo ao centro da Terra, na atmosfera, encontrar com meu Salvador. Que lindo isso. Lindo isso. Que coisa linda. Eu quero que vocês olhem a imagem, que vai ser miniatura desse estudo. Você consegue ver as pessoas sendo transladadas? Os salvos transladados para onde? Para o céu? Não. Para onde? Para os ares, para a atmosfera, para as nuvens, ao encontro dele e de seus anjos. Para onde que vamos? Vamos encontrá-lo já descendo, e não subindo, descendo, no centro da terra, aonde ele prometeu que ia descer. Por quê? Porque quando na sua assunção, as pessoas queriam subir com ele, mas não podiam. Imagina aquelas 120 pessoas fiéis que receberam o Espírito logo depois. E mais alguns outros curiosos, olhando, escutando ele e vendo ele sumir entre as nuvens e querendo subir com ele, com as mãos levantadas por certo, pensando: será que dá para ir? Não dá. Mas a minha e a tua geração, muito provavelmente, vai dar. Que privilégio. Ser transformado e num abrir e fechar de olhos e ir ao encontro dele até Jerusalém. Não é Jerusalém Nibiru, é Jerusalém aqui. Diante de todos os olhos, todos verão esse momento. Todos verão a multidão de salvos que vem de todas as extremidades e que se aglomeram e que se aglutinam e que se juntam no exército de salvos descendo no centro da terra. Já pensou que esplendor, que brilho? E então inicia o seu reino. Entendeu? Pergunto para vocês: quantos ensinam assim hoje? Isso aqui é dom, não vem de mim, vem do Senhor. É mais fácil um padre, não sobre milênio, que sobre milênio já vou dizer, eles erram. Mas se você perguntar para um padre sobre arrebatamento, ele vai te ensinar exatamente o que eu ensinei. O padre sabe. Tenha certeza disso. Vamos mais. O texto continua: a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não vamos subir, depois descer, guerrear. Vamos ver Armagedon, o Vale de Megido, a Quarta Guerra, e depois reinar. E sobe e desce. Nada de sobe e desce. O texto diz:
estaremos para sempre com o Senhor. Então fica claro que os justos serão deixados para trás. Você quer ser salvo? Você é um salvo? Então, a partir de hoje, deseje ser deixado para trás. Ao contrário do que diz o filme, o livro e todos os pregadores de hoje. Nosso Messias é tão grandioso que permite essas coisas acontecerem. Afinal, se eles se preparam para o rapto hoje, isso acaba sendo bom. Com a prisão, com as sutilezas de Colossenses 2, segundo capítulo de Colossenses, eles acabam, por conta da prisão, mesmo que não seja verdade, vivendo uma religiosidade, procurando fazer o bem, embora haja muita hipocrisia. Mas tem uma parte ruim, negativa, triste. A decepção de muitos ao acharem que ficaram. Muitos me ligarão, me escreverão, milhares e milhares de pessoas, peradas tentando entender, porque verão que o mundo já tem um reino único, uma moeda única, um dinheiro único, digital. Em breve vou falar sobre isso, entrevistando Jason Rosa. Verão que existe um líder mundial, que os muçulmanos disseram, chegou o nosso Salvador. Os judeus disseram, esse é o Messias. E aí você, desesperado, vai ligar para mim. Ou, porque você foi enganado pela possível tentativa, que eu não acredito nisso. A chance de falhar é grande, mas eles podem tentar. Não vou descartar totalmente, mas eu não acredito nisso. Que eles consigam fazer uma transmissão de imagem nos ares, como eles fazem hoje com o projeto Blue Beam. Já falamos sobre isso 5 anos atrás. E tentar fazer um falso arrebatamento, visto que existem muitos filmes falando sobre isso. Aliás, Hollywood, a Disney, as maiores empresas de cinegrafia do mundo têm filmes, inclusive com Nicolas Cage, sobre arrebatamento. Isso não lhe é estranho? Atores pagãos, com películas pagãs, enredos pagãos, apoiando o arrebatamento, pregando o arrebatamento. Até os Simpsons pregam o arrebatamento. Tem muitos desenhos Simpsons que falam do rapto. Se eles estiverem preparando de fato uma falsa invasão, como eu vou ler agora. Então calma, se você está vendo esse vídeo, artigo Ensino Doutrina, só agora, bem no meio da grande tribulação, saiba, não houve arrebatamento. E se houve algum rapto, é falso da nova ordem mundial, através do projeto Blue Beam, para provar a existência de vida fora da Terra, como disse a Hillary, documentos da área 51, que ela disse que vai revelar. Quer dizer, há um esforço do atual Papa Francisco, Papa entre aspas. Por que entre aspas? Porque só tem um papai, Mateus 23, do 8 ao 13. Há um esforço de provar aquilo que os budistas espíritas já acreditam em vida interplanetária, extraterráquea. Inclusive usando isso para tentar convencer os religiosos a se unirem com um poder externo. Então teremos 7 anos de grande tormento. Mas não houve arrebatamento. Vou ler de novo aqui. Se houve algum rapto, é falso. É o Blue Beam da nova ordem mundial para provar a existência de vida fora da Terra e te enganar. Só para registrar, no vídeo Fator RH Negativo,
que eu falei sobre os ETs, os aliens, que não existem, são os filhos de Deus, aqueles filhos, 70 filhos de Baal, os 72 filhos de deuses, que Salomão tinha poder sobre eles através do seu anel. Você que não assistiu, assista 666 e o anel de Salomão. Uma revelação extraordinária. Aquele vídeo vai dar milhões e milhões de acessos. E já tem judeus, tem gente da pesada aí. Vai lá nos comentários para você ver. O pessoal tá irritado comigo. Supondo que eu tenha tocado exatamente na veia do problema, aquele vídeo pode ser excluído em breve. Só para você ter uma ideia, um livro que fala sobre essas coisas é um livro proibido no mundo inteiro. Tomara que aquele vídeo fique lá até a mordaça mundial chegar. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Eu falei nesse vídeo do fator RH negativo, você que não assistiu, assista. É que o pessoal tem tanta curiosidade sobre aliens e ainda acreditam nisso, e tem gente caindo nisso, e cristãos diversos. Você quer ver alien? Você vai ver. Na grande tribulação, se você passar por ela, estou dizendo se você estiver vivo até lá, se você passar pela grande tribulação, como provavelmente eu passarei, você verá na segunda metade, talvez no final, se cumprindo Apocalipse 12, uma terça parte de aliens, de estrelas, como figos verdes serão lançados à terra. Terça parte das estrelas, dos filhos de Deus, eles serão lançados ainda. E serão derrubados exatamente quando a mulher é perseguida no deserto. Israel, quando estiver sitiada e perseguida, no final da segunda parte da grande tribulação, descem à terra, igual você vê nos filmes. Os filmes não representam a realidade é ainda mais dura e terrível. Eu falei sobre isso. Apocalipse 12 fala dos aliens. Você quer ver demônio, quer ver alien, então você vai ver. 1/3 deles descem à terra com furor para destruir Israel e o seu remanescente. Contudo, saiba também, teremos 7 anos de grande tormento e o Senhor virá. Não teve arrebatamento, você que está assistindo agora no meio da grande tribulação esse vídeo. Desesperado. Sabemos o ano. Nós sabemos o ano. 7º ano, mas não sabemos o dia e nem a hora. O ano sabemos. São 7 anos de grande tribulação, tempos, metade de um tempo, sabemos o ano. Nós não sabemos é o dia e a hora. Por conta do calendário e porque ninguém realmente vai saber o verdadeiro dia que iniciou-se a grande tribulação. As pessoas vão fazer conjecturas, cálculos. Que dia foi que Davi, Dalat, você que não está entendendo tem que assistir o vídeo. Que Davi ou que Salomão, que o filho de Jesus, que o alien na terra, o muçulmano judeu, que agrada a todos, árabes e judeus, com sangue nas veias, da família de Davi, filho de Davi, neto de Davi, filho de Jesus, da mesma descendência. Como eu falei nesses vídeos todos, que dia foi que ele assumiu a síntese mundial? As pessoas vão fazer cálculos, conjecturas, para tentar saber que dia de fato, ao completar 7 anos. Mas não tem como saber. Por quê? Primeiro, calendário errado. Segundo, ninguém sabe exatamente o dia que começa e a hora que começa. E terceiro, lembrem-se que nós não sabemos em relação a qual calendário se contam 7 anos, se o lunar ou o solar. Quarta questão, bom, já falei calendário na primeira. Terceira questão então, calendário expliquei na terceira. Vamos para a terceira. A terceira questão, e essa é a mais dúbia. Escute, por que não vai dar para saber? Porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu vou falar sobre isso agora no final. Então foram abreviados aqueles dias. Não chega a 1260. Não chega. Tá entendendo? Porque senão nenhuma carne se salvaria. Isso está falando dos últimos, da segunda parte dos 3 anos e meio, tempo, metade de um tempo. Então, embora saibamos que são 7 anos, não sabemos o dia nem a hora. Estejam preparados. Por conhecimento de vocês, dia e hora, ninguém sabe, também reporta-se
a Oséias capítulo 6, versículo 2, que eu tanto tenho ensinado. Falando nesse texto, que ninguém sabe se seria naquele dia. Dias do Deus em carne, 4.000 anos atrás. Ou dali 1.000 anos, eclosão da Igreja Ortodoxa, 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás não, no ano 5.000. 4.000 anos, 2.000 anos atrás. No ano 5.000, 1.000 anos atrás. Ou dali 2.000 anos, que é agora. Israel vai completar 70 anos em 2018. E no ano 2028 a 2029 é que nós temos, segundo o calendário gregoriano da Igreja Católica, o cumprimento, o ciclo fechando de Oséias 6:2, 2.000 anos. Por isso que eu falei que faltam de 13 a 17 anos para acabar tudo. Que eu falei daquele pavor que o pessoal tinha do ano 2000. Mas eles esqueceram de Hebreus 9. Eles esqueceram que Mateus, Marcos, Lucas e João, ou melhor, nunca souberam que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Que o Novo Testamento não tem 27 livros, tem 23. Que Mateus, Marcos, Lucas e João é período interbíblico, intertransitório, transitório. E é ainda Tanar. É ainda lei. É ainda Velho Testamento. O Novo Testamento começa no Tetelestai, como eu ensino vocês há tanto tempo. Então, a partir da morte do Salvador, não do seu nascimento. Sendo assim, ano 33. 33 mais 2.000, mais 2 dias. Isso dá 2033, mas tem um erro de calendário de 4 anos, então pode ser 2029. Mas esse erro pode ser maior, então 2026. Entre 2026 a 2033, alguma coisa perto disso. Por isso que ninguém sabe dia nem hora, mesmo se levando em consideração isso que eu estou falando agora, dessa forma. Mas é agora. Nós podemos discernir os tempos. Olhai e vede, sabei discernir quando vai chover e quando não vai. Não dá para sentir até o cheiro. Não é? Os químicos sabem disso, o que se produz no ar, na atmosfera, as nuvens, cheiro de chuva. A ICAR e alguns protestantes tradicionais são, agora falando de milênio, amilenistas. E nisso, a mãe católica e as filhas protestantes erram categoricamente. Nem pré, nem meso, nem pós-tribulacionista naquelas características que eles afirmam. Porque os pós-tribulacionistas também dizem, tem muitos pós-tribulacionistas, escute, tem muitos pós-tribulacionistas que acreditam que nós vamos ser arrebatados no pós-tribulacionismo. Então tem 7 anos, aí quando as coisas estão para acontecer de fato, a grande mortandade, em algum momento antes das 7 taças, 7 trombetas, quando o mundo realmente for para ser a humanidade 2/3, veja meu vídeo, 2/3 da humanidade será aniquilada. Quando 2/3 da humanidade for aniquilada, exterminada, então nesse momento Jesus vem e arrebata a sua igreja. É o que acreditam muitos pós-tribulacionistas, só que eles dizem que é arrebatado pro céu. E eles erraram também. Eles acham que é o céu. Vai lá para um lugar de nuvens, de ruas de ouro, tudo tipológico e metafórico. Não, minha gente. É ali. Ele desce uma vez só. É ali. Arrebatamento é para Jerusalém. Por isso o título desse estudo, para você nunca mais esquecer. Arrebatamento para Jerusalém. E quem é que fala sobre isso? Nem a milanista, como os católicos e protestantes tradicionais, nem milenista, que chega próximo, mas é fanático, é fundamentalista. Geralmente são os pré-tribulacionistas que são milenistas. E tampouco pré-milenista, que também são alguns outros fanáticos. Nisso os padres, desde Agostinho, pois seguiram o que Agostinho ensinou, estão equivocados. Existirá sim, a Bíblia é clara, a compilação chamada Bíblia é clara, um milênio, um sábado, um descanso, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o homem teve seu livre-arbítrio para escolher. Deus não interferiu, a não ser através dos dons, quando envolvia seu povo todo e para a salvação. Teve seu livre-arbítrio, como eu sempre ensino. Agora, ele mostrará o que é reinar com justiça e equidade. Que linda palavra, né? Ainda mais que tem o nome do nosso trabalho. Equidade. Reino justo.
Ele vai provar como que se governa. Ele vai acabar definitivamente com a desigualdade social, com a injustiça. E aí será distribuído o galardão segundo as obras. Galardão não é coroa, outra tipologia e metáfora. Só para você ver o quanto que as pessoas não entendem da Bíblia. Significa participação, salário, pagamento, remuneração. Ações, participação no reino. Quanto mais obras você tem, mais participação você vai ter nesse reino. Por fim, seremos raptados, como diz na Vulgata Latina. E as Testemunhas de Jeová ainda fazem uma lambança. Tem coisas que as Testemunhas de Jeová falam que é real. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová têm ciência que o céu não é lá, é aqui. É aqui que é feito o novo céu e nova terra, é claro. O milênio e tal. O que as Testemunhas de Jeová erram absolutamente é que elas falam que quem vai ser arrebatado são 144 mil. Dá-me paciência. Por fim, seremos raptados, como diz na Vulgata Latina, ou transladados, como diz nos originais gregos, até a descida do Deus em carne, ressuscitado, ressurreto Yahshua, como lemos em Atos, capítulo 1, versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Imagina aquela multidão vendo ele. Suas últimas palavras. Como eles estavam atentos. E dessa vez a plateia que o ouvia era uma boa plateia. Não era aquelas multidões que vinham atrás de pão e peixe, não. Esses são aqueles que deram seguimento, continuidade à igreja, à eclésia. Em Atos 2 receberam o Espírito Santo. Tiveram muitos problemas, mas eles realmente estavam ali prestando atenção em cada palavra do Mestre. E ele continua dizendo: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vide meu vídeo, doutrina, ide, indo ou já foram. Você que não assistiu, assista. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E quando dizia isso, imagina ele terminando sua... Vamos pegar aqui. Quando ele está dizendo assim: tanto em Jerusalém os pés começam a sair da terra. E todos ele está subindo, ele está levitando. Que coisa gloriosa. E ele continua dizendo: como em toda a Judéia ele sobe mais um pouco, e Samaria sobe mais um pouco, e até os confins da terra. E a última palavra dele é terra. Quando ele fala terra, vem duas nuvens, uma de cada lado, e cobre ele, e ninguém mais vê ele. Ocultando a seus... Peraí. Eu quero que você atente. Uma nuvem o recebeu. A nuvem veio receber ele. É assim que vai ser. O arrebatamento da igreja, da eclésia, da Edá, Kahal, assembleia, como queira. Nós, os salvos de todas as extremidades da terra, os mortos primeiros, os vivos depois, todos transladados, como foi Filipe, num abrir e fechar de olhos, ao encontro dele, do esposo, junto com seus anjos, e uma nuvem vai nos receber. Ah, que coisa gloriosa! Ocultando a seus olhos, agora não. Agora essa nuvem vem com eles, nos recebe, e quando todos os santos estão aglutinados nos ares, aquele grande resplendor, então as nuvens se dissipam, porque elas sobem e nós descemos. Diante de todos os olhos, assim como foi ali, todos os olhos. E estando com os olhos fitos no céu, é assim que todo mundo vai ver os salvos. Aqueles que escolheram a perdição nos verão nos céus. Enquanto nós subíamos, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Anjos como homens, em corpo de homens, disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus Yahshua, que dentre vós foi recebido em cima no céu,
Há de vir assim como para o céu. Há de vir como, da mesma forma, ouvistes ir. Ele está falando isso para a eclésia, que inicia-se ali, depois do Tetelestai, não é para judeu mais. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Olha onde? Jerusalém. Para onde? Jerusalém. Qual é o centro? Jerusalém. Como é que ele começa a dizer quando ele começa a subir? Jerusalém. O primeiro lugar a ser testemunha é Jerusalém. Depois eles voltam para onde? Para Jerusalém. Do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Pergunto a vocês para terminar. Prontos para voltarmos a ser um? Errado. Esse é o espírito e clamor ek. Eu quero uma. João 17, Efésios 4. Esse é o espírito da plenitude da sabedoria. Unidade. Aquele que consegue ter os nossos textos dourados. Viu, Marilu? Se você perguntou de Romanos 14, há 5 anos eu falo de Romanos 14. É nosso texto áureo. Está todo explicado no curso de Sistematizando. Não se esqueçam disso. Romanos 14, 1 Coríntios 13 são nossos textos dourados. Valiosos. Porque eles mostram o poder da unidade. Amor, o caminho mais excelente. E amar as pessoas e respeitar as pessoas. Eu quero um povo que se respeite, que seja unido, que não desigreje, que não saia do sistema para nada e que nem fique preso com filosofias humanas para ser empresas de homens, para patrocinarem impérios de homens. Nossa luta é pelo Evangelho, reconhecendo com humildade quem tem chamamento, quem não tem, quem tem dom, quem não tem, prontos para enfrentarmos unidos os aproximados 2.500 dias, dá 2.555, isso sem contar os anos bissextos. Um ano bissexto, pelo menos. Em 7 anos. Eu estou falando, prontos para enfrentarmos unidos os aproximados 2.500 dias. Eu estou tirando alguns dias, porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Aproximados, por isso que eu coloquei aproximados. Daniel 12, 11 e 12. Um texto que você leu muitas vezes e nunca entendeu, vai entender hoje. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Tempos e metade de um tempo dá 1.260. Ele coloca 1.290. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Ele está falando exatamente dos dias, dos momentos finais dos 7 anos de grande tribulação. Jesus disse em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é o final da tua vida, embora isso também seja verdade, mas é o final da grande tribulação. Aqueles que passarem pela grande tribulação, aqueles nós todos que estivermos vivos na grande tribulação, precisamos ir até o fim. Tu, Daniel, vai até o fim. E feliz, vitorioso, vencedor é aquele que for até 1.335 dias, que é o tempo da grande tribulação, guardados por ele no meio da grande tribulação, antes dele chegar, faltando um pouquinho para ele chegar, sempre olhando para os ares. Todo dia nós vamos acordar e vamos olhar para o céu, com os olhos fitos no céu, esperando sua volta, porque sabemos que falta pouco. Será uma contagem regressiva, gloriosa, extraordinária. Isso sem falar daquilo que eu já tenho vaticinado, que o Senhor voltará a interferir com coisas extraordinárias e não nenhum tipo de mentira, curanderismo e charlatanismo que você tem visto hoje. Todos esses sinais artificiais são mentirosos, mas você verá, as coisas voltarão a acontecer, você verá. Se você acha que o que está escrito na Bíblia é glorioso, você vai ver isso na tua vida real, com os teus olhos carnais. Você verá como aqueles galileus viram Jesus subindo. Aliás, cabe aqui uma denúncia. Essa parte eu vou subdividir num segundo vídeo, porque é algo que eu descobri hoje. Esse estudo todo, o Senhor já me deu essa elucidação há 8 anos, 9 anos.
Mas o que eu vou ensinar hoje para vocês a partir desse texto aqui, em amarelo,